Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didático falando. E o vídeo de hoje é sobre um dos livros que já caiu na USP, já caiu na Unicamp, na PUC, direto cai nos grandes vestibulares, ou seja, é uma das grandes obras da literatura brasileira. Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se você utilizar isso na redação, ó, fica tranquilo, é ponto alto na certa. Bom, então tá ansioso aí? Já sabe, né? Papel e caneta na mão, cola o olho aqui que a gente vai detonar esse livro. Bom, para começar, já sabe, né? Tudo organizadinho aqui, ó. Inicialmente, eu vou te falar aquelas características literárias, técnicas, né? A professora vai querer saber quando ocorreu a história, onde ocorreu, quem é o narrador, ok? Essas considerações técnicas aí de qualquer narrativa. Em seguida, eu vou tratar ali alguns aspectos do enredo, quais os pontos mais importantes, quais os personagens mais importantes, quais os fatos que com certeza já caiu em questões e que vai cair aí na sua prova. E por último, eu venho com aquela análise da mensagem. Qual que é a mensagem da obra? Afinal de contas, por que o autor às vezes menciona determinado trecho? Qual que é a ideia principal que ele quer falar com esse livro? Tudo bem? Então fica dividido assim a nossa análise desse livro. Vamos lá então, para você detonar na prova. Lembra? Inicialmente, dando aí a característica literária, né? Qual que é o estilo de época? Porque você sabe, tem romantismo, parnasianismo, modernismo, barroco, enfim, mas qual é o estilo de época que o nosso Machado de Assis Adoro. representa? Ele representa o realismo, inclusive, anote aí, tá? Essa obra inaugura o realismo, foi a primeira obra desse estilo literário. Bom, por conseguinte, eu quero te falar qual que foi o tempo que isso aconteceu. Foi no século XIX, mais especificamente ele foi publicado no ano de 1881. Coloque entre parênteses, pessoal, que aqui, 1881, o Brasil ainda não tinha declarado aí sua abolição da escravatura, né? E isso vai interferir, até porque nosso escritor, ele é negro. E ele vai vir com algumas críticas aqui, com algumas denúncias, tá? Bom, como é uma Memórias Póstumas, né? Ele tá tratando das suas memórias, ele tá contando histórias das suas memórias de quando ele era vivo, então vai ser em primeira pessoa, é ele que está contando, ok? E é um romance, ok? Às vezes eu falo, ó, isso aqui é um conto, uma crônica, uma novela, blá blá blá, uma poesia, não, aqui eu tô falando de um romance. Bom, características técnicas anotadas, vamos aqui para a obra. E eu vou começar a falar um pouquinho do enredo. Para eu começar a falar do enredo e você estar conectado aí com os trechos mais importantes, por que é montado dessa forma, considere, pessoal, que o nosso Machado de Assis, ele é bastante pessimista, tá? Isso, ele vem com uma crítica, a denúncia social dele é baseada num pessimismo e baseado numa ironia. Eu já vou começar aqui falando um pouquinho do enredo, você vai perceber como que a primeira cena já é bastante irônica. Tem bastante objetividade, assim, olha só. São 160 capítulos, mas tem capítulos, às vezes, que dura metade de uma folha. Tem capítulo que é uma linha. E isso também trata outra característica do nosso autor, ele é bastante objetivo. Ah, detalhe também, toma nota aí, metalinguagem. O que é a metalinguagem? Por exemplo, é quando, vamos supor aqui que eu estou gravando um vídeo para te ensinar como é que grava um vídeo. É quando eu estou fazendo um texto te ensinando como é que faz uma redação, como é que faz um texto. Então, é quando ele conta para você, ele vai dialogando que ele está escrevendo um livro sobre as memórias dele. Caramba, que redundância. É quando você fala da ferramenta na própria ferramenta, entende? Eu vou falar que eu estou escrevendo um livro no próprio livro. Eu vou falar que eu estou ensinando a montar um vídeo num próprio vídeo. Tudo bem? Que mais aqui? Toda essa narrativa, ela é bastante psicossondatória. O que é isso? Ele quer sondar o que esses personagens aí pensam, como que eles se comportam, ele quer escrever, detalhar como que eles são. E outra não menos importante, aqui você vai ver bastante intertextos, inclusive vai aparecer um amicíssimo dele aqui chamado Quincas Borba, exatamente,
Quincas Borba também é um livro de Machado de Assis, e que ele cita aqui. Depois é que ele vai escrever o Quincas Borba, tá? Ele também cita aqui um pouquinho da Bíblia. Ele também cita aqui alguns outros trechos de textos ou menciona que faz conexão entre textos, ou seja, intertextualidade. Tudo bem até aqui? Estamos juntos? Bom, a outra consideração, ele começa fazendo a dedicatória, né, dessas memórias póstumas, dessa obra literária. Todo livro tem uma dedicatória. Normalmente as pessoas dedicam para uma pessoa querida, para alguém da família, para um amigo, para o filho, para o pai, para a esposa, enfim, ela dedica para alguém. E ele dedicou para os vermes. Eita, que nojo! Exatamente. Ele dedica aquele livro para os vermes que corroeu, que comeu os últimos pedaços do corpo dele. Olha, os últimos pedaços orgânicos. Você já entendeu aqui a ironia dele? Você já entendeu aqui o pessimismo? É bem assim que ele começa. E iniciando essa história, ele começa de trás para frente, tá? Ele começa de quando ele está sendo enterrado. Sim, ali do enterro dele. Ele fala que ele morreu com mais ou menos 60 anos. E que ele morreu vítima aí de pneumonia. Sim, ele foi acometido por uma pneumonia e como a saúde já não estava lá andando bem das pernas, isso, digamos que debilita muito o sistema dele, o sistema imunológico, e ele cai numa profunda pneumonia e falece. E começa aí, falando também até o momento, a segunda cena, inclusive, começa falando do enterro dele, onde só tinham 11 amigos. Exatamente. Poderiam ter, né? Normalmente tem mais pessoas, provavelmente é numa igreja, às vezes tem aquela missa, né? Tem todo aquele velório, não, só tinham 11 amigos dele lá naquele enterro. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Depois dessa questão então é de trás pra frente, né? A morte com 60 anos, o enterro, e antes disso, pessoal, vem agora pra infância dele. Aí lá na infância dele, ele fala que ele era filho de uma família muito abastada, de uma família que tinha muito dinheiro, de uma família que tinha bastante escravos, que esses escravos, alguns eram até propriedade. Tinha até um escravo chamado Prudêncio que ele fazia de brinquedo. Sim, assim, olha, eu vou até fazer um comentário, tem alguns textos de Gilberto Freire, alguns textos mais antigos que contam sim que haviam alguns escravos que eles eram comprados para divertir, para servir de brinquedo para as crianças, né, para os filhos dos grandes proprietários de terra, ok? Então, o nosso amigo Machado de Assis, quando ele era na vida infantil dele aí, ele tinha alguns escravos para brincar, inclusive o dele era esse Prudêncio. Apelidava ele, pessoal, ele era tão traquina, mas tão traquina, que apelidava ele de Menino Diabo, exatamente, porque ele era muito sapeca. Olha só, mas eram umas traquinagens assim fora do comum. Teve uma vez que ele, criancinha ali, né, depois de um jantar, ele viu um caso de adultério. Sim, sabe? Uma amiga da família com uma outra pessoa e a mulher era casada e tava traindo. Ele saiu correndo, ele viu as duas pessoas lá se beijando e tal. Saiu correndo, chegou na sala e contou pra todo mundo. O que tem de bom? Exatamente, dedurou pra todo mundo ali, deu ruim. Outra situação conta que depois do almoço ali, ele queria uma sobremesa que era um doce de coco. Quando ele era criança ainda, a escrava não quis dar para ele, porque não era a hora ainda, ou não era a sobremesa, algo assim que ele menciona. E aí ele, de tanta raiva, ele bateu nela, chegou a quebrar a cabeça dela. Era de se imaginar. E digamos assim, todas essas traquinagens do nosso personagem principal era na frente das pessoas ali, o pai repreendia, mas por trás o pai passava a mão na cabeça, né? Vangloriava que ele era um menino travesso, era assim mesmo. Era uma educação muito permissiva, entende? Não estava educando aquele indivíduo mesmo para o mundo, estava educando aquele indivíduo ali para ser, digamos assim, mais um menino muito mimado. Era assim que conta durante a obra, tá? Bom, depois dessa vida infantil aí, detalhe, aqui ele conhece o Quincas Borba, que é um amicíssimo dele. Quando ele conhece o Quincas Borba, parece que o Quincas tá com a família toda quebrada, ali na vida adolescente, né, já. E o Quincas, quando se encontra com ele, ele empresta um dinheiro pro Quincas. E o Quincas rouba também o relógio de bolso dele, exatamente. Quando o Quincas vai embora, ele vai, né, apalpar os bolsos assim e vê que não encontra nada, e foi o Quincas que levou. Bom, ele fica um tempão sem ver o Quincas desaparece um pouquinho da história, e agora a gente vem quando ele chega ali nos 17 anos,
Ele já tá terminando a escola e, digamos assim, a primeira paixonite dele era a Marcela. A Marcela era uma prostituta, né? Que ele e ela tinha ali um certo romance, mas era um romance que não tinha muita, digamos assim, muito envolvimento de emocional, tá? Ele não curtia muito ela não curtia muito ele. Era apenas, digamos ali, cada um supria a necessidade um do outro. Tanto que conta, ele faz uma observação, olha só como Machado de Assis é irônico. Conta que, num determinado trecho, ele fala que a Marcela amou ele por 15 meses e por 11 contos de réis. Exatamente isso, né? Ele enxerga aquilo e ele mesmo faz a piada com a própria situação dele, tá? Bom, o pai dele vendo toda aquela situação falou, meu, não vai dar certo isso daqui, né? O menino já terminou a escola, tá aí se envolvendo, gastando meu dinheiro, não quer saber de estudar. O que eu vou fazer? Vou mandar esse menino para Portugal, ele vai estudar direito. Sim, ele vai estudar lá e quando chegar aqui vai ser um advogado, ele vai ser um político, vai ser um ministro, um deputado, ele vai ser um homem de respeito. Mandou Machado de Assis lá para Portugal, ele foi fazer direito lá na Universidade de Coimbra, mas, pessoal, deu bom não. Não deu bom, ele fez a faculdade nas coxas, não se envolveu com o curso, sabe? Não aprendeu, não saiu formado, voltou pro Brasil ali meio ruim das pernas, ninguém queria saber, digamos assim, dele como advogado, não. E nem ele queria, tá? Uma coisa que a gente vê bastante no Machado de Assis, aqui na sua característica, né, como personagem principal do Brás Cubas, é que ele é bastante real, entende aqui? Ele não engana ninguém não, hein? É o que é e acabou, ele é daquele jeito mesmo. Quem tenta enganar quem ele é o pai. Sabe assim, é como se o pai quisesse falar, meu filho não é tudo isso não, calma, ele é legalzinho, eu tô cuidando dele. E o Brás Cubas a toda hora metia os pés pelas mãos, sabe? Enfiava o pé na jaca ali, queimando, digamos, a imagem dele do pai da família. Tanto que nesse retorno dele da Europa, ele ainda tem uma paixonite ali, por uma menina muito bonita, era Eugênia. Ele até tinha, pessoal, era aqui um comecinho que ele começava mesmo a gostar da Eugênia, sabe, assim, um sentimento genuíno. Mas aí chega umas partes do livro que ele fala assim, por que tão bonita essa coxa? Por que coxa se tão bonita? Tipo, ela era linda de rosto, de corpo, só que ela não tinha uma das pernas, ela era coxa. E olha, não pegava bem para uma pessoa da sociedade casar com outra pessoa que não era tão abastada e tinha uma deformidade física. Exatamente, ele deixa isso muito claro, tá? Eu sei que eu sou bonita e gostosa. Por isso que eu volto a te falar, o Brás Cubas ele era bastante, digamos, direto e reto nas palavras dele. Aí o pai chega e fala, meu Deus, eu preciso fazer outra coisa com esse menino. Vamos fazer o seguinte, eu vou arrumar um casamento para ele, com a Virgília, agora chega a Virgília, vou arrumar um casamento para esse cara e ele vai virar deputado. Ele vai ter que usar esse direito para alguma coisa aí, para administração pública, ele vai virar deputado. Seguinte, ele conheceu a Virgília no começo. Foi até que dando certo, ele gostava dela, ela gostava dele, mas isso não desenrolou, entendeu? Não chegaram a casar, não desenrolou. E a Virgília agora conhece um tal de Lobo Neves. Sim, Lobo Neves era um político muito bem quisto, sabe? Aquele cara muito bem visto pela sociedade, que já tem uma grana, já tem umas posses, já tem ali um trabalho bem feito durante o tempo, as pessoas já têm uma certa visão sobre ele. Chega Lobo Neves, Virgília se encanta com ele, ele casa com a Virgília, exatamente, e ainda fica alguma relação ali, tá? Alguns trechos do livro que os três mantêm amizade aí sim. Sim, o Virgília, o Brás Cubas e o Lobo Neves, tá? Aí chega um momento, pessoal, o seguinte, o Lobo Neves, ele se torna muito amigo do Brás Cubas. Só que o Brás Cubas, ele volta a ter tanta proximidade com Virgília, conta até numa situação que eles estão lá num baile, que eles se encontraram à noite, porque todos eram da alta sociedade, né? Eles estavam num baile à noite e ele começa a dançar com a Virgília e o Lobo Neves está lá na mesa. E naquele dança com Virgília ali, eles começam a bater um papo vai, papo vem e tal. A Virgília demonstra interesse, ele também, sabe? Se cria vergonha na sua cara. Aquela paixão antiga, aí volta, aí eles começam a se envolver e eles marcam um dia de se ver. Exatamente. Eles começam a se encontrar escondido. Exatamente. Então, olha como é que é a história agora. Olha a crítica que o Brás Cubas coloca aqui, Machado de Assis, né, perdão, coloca aqui. O Brás Cubas, ele era amicíssimo do Lobo Neves, ambos ali eram, né, da politicagem, queriam alcançar um cargo público, eram ali parceiraço de trabalho,
Só que ele começa a ficar com a Virgília. Então ele é amigo do Lobo Neves, mas ele é amante da Virgília. Exatamente por aí. Tanto que ele chega até a alugar uma casa, pessoal. Aluga uma casa lá, tem até a Dona Plácida, que é a cuidadora da casa, né? Ela também ajuda a esconder esse romance. É exatamente isso, tipo, digamos assim, o Machado de Assis, ele faz muitas críticas a uma certa hipocrisia da sociedade, né? Porque aqui você pegou um absurdo, uma amizade, uma lealdade e uma traição, entende? Bom, e aí nessa situação dele se envolvendo com a Virgília, ele se envolve muito com a Virgília, né? Digamos que a segunda paixonite ali é genuína, tá? É um sentimento genuíno entre os dois. E aí ele se envolve com ela, tal, Virgília engravida. E agora ela não sabe, né, meu? Será que é do Brás Cubas? Será que é do Lobo Neves? De quem que é meu filho? Quase pra ter a criança, eles já estavam planejando fuga, exatamente. Olha só como ele estava envolvido, tá, com a Virgília. Ele estava querendo fugir com ela e querendo que ela abandonasse o Lobo Neves. Porque ele falou pra ela, né? Não se preocupa, dinheiro eu tenho. A gente, em qualquer lugar a gente consegue viver. Então larga esse cara aí. Até que quase pra ter a criança, a Virgília perde o filho. Ela perde essa criança. E aí, pessoal, tudo começa a esfriar na narrativa. Aí ele já fica, se distancia dela, já não sabe mais se quer. Ela volta a ficar mais envolvida com o Lobo Neves, ela já não quer mais saber de trair ele, e aquele romance, abaixa a poeira, entende? Bom, até que chega mais um momento da narrativa que o Lobo Neves, ele recebe um convite para ir trabalhar fora da cidade, ele se muda e eles perdem contato, então ele não tem mais contato com a Virgília, então morreu a história ali, tá? Agora, quem aparece? Aparece, retorna de novo Quincas Borba. Quincas agora aparece cheio do dinheiro, muito bem. Quincas paga ele, sabe aquele dinheiro que ele emprestou? Paga ele e agora eles voltam a ser muito amicíssimos. Outra observação aqui, tá? Você percebe que o primeiro contato dos dois, o Quincas roubou o Brás Cubas. No segundo contato agora, Quincas tá cheio da grana, aí Brás Cubas agora quer voltar a ser amigo dele e deixa aquele roubo de lado. Você entendeu aqui como que a situação não é muito clara? O que é colocado em primeiro jogo ali é a questão financeira e não a questão de transparência, de lealdade, de princípios, de valores e blá 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 blá. Você entendeu aqui? E eles agora começam a estudar bastante a filosofia. Sim, estudam filosofia, criam o humanitismo. O que é o humanitismo? É começar a olhar o lado do perdedor, né? Inclusive, aqui surge, por isso que a gente também fala de intertexto, tá? Aqui surge um texto que tá lá no Quincas Borba, que é quando ele fala assim, ao vencedor as batatas. O que ele tá querendo dizer? Numa disputa, seja qual for ela, tá? Por uma vaga na faculdade, por um primeiro lugar ali numa competição esportiva, por um primeiro lugar ali ou por uma vaga num cargo político, qualquer local. Para ter um vencedor, vai ter que ter um perdedor. Não dá para os dois ocuparem o mesmo tempo. Ele falou que essa ideia de olhar o segundo lugar, olhar isso de forma romantizada, é uma ideia de humanizar a situação, mas de forma muito clara e de forma muito objetiva. Você tem que colocar um ganhador, ó, para de chorar, para de chororô, aí de derramar lágrimas, não vem com essa romantização não, porque a real é essa, ok? Então, já que ele venceu, dê as batatas para ele, sabe? Já que, é mais ou menos assim, já que esse saco desse cara aí venceu, vai, dá o prêmio para ele, é mais ou menos assim, tá bom? É uma forma muito crítica, muito dura e muito realista de olhar essa ideia de competição, tá? Foge um pouquinho do romantizado, sabe? Ah, não fica tranquilo, bate nas costas, né? Segundo lugar, tá de boa. Não, não. Ele falava, você tá um zoado, Que piada horrível, cara. tá entendendo? Você tá um perdido, já era pra você. E o cara que pegou o primeiro lugar é pra ele mesmo. Isso é chamado humanitismo, ok? Voltando ao raciocínio. Só que nessa de eles estudarem filosofia, o Quincas, ele viaja na maionese, cara. Ele viaja na maionese. E aí ele enlouquece e vai pra Minas e sai da história. E de novo o nosso Brás Cubas fica sozinho. E aí, pessoal, quando ele fica sozinho, ele entra assim em alguns momentos de reflexão no livro, né? Lembra que é uma psicossondagem? É sondar o que esses indivíduos, o que esses personagens pensam no seu mais íntimo, ok? Mostrar esse mais íntimo aí nas páginas do livro. E aí o Brás Cubas, ele começa a pensar, caramba, não deu certo o casamento, não deu certo com a Virgília, não deu certo com a Eugênia, não deu certo o direito,
Não deu certo eu virar político, meu pai queria que eu virasse deputado, não rolou. Não deu certo a filantropia, ele ainda se afilia à Terceira Ordem. O que era a Terceira Ordem? Um movimento filantropo. Lá no Rio de Janeiro, não rola também. Ele olha e fala, cara, nada deu certo. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Peraí, eu tenho uma ideia mirabolante agora, meu momento de eureka pra minha vida, é agora que eu vou mostrar pra que veio. Aí ele quer elaborar um remédio chamado emplasto. Exato. O que é esse emplasto? É basicamente um remédio para os hipocondríacos, sabe? Aquela pessoa que tá sempre doente, sempre tomando remédio, nada da vida dela tá certo. É uma espécie meio de que um comportamento psicológico ainda, tá? Não é nenhuma doença somatizada, nenhuma doença, ó, é pro câncer, é pra AIDS, é pra inflamação, é pra pneumonia, não. É uma doença generalizada, é como se fosse uma espécie ali de depressão ou de hipocondríaco, tá? E aí ele quer elaborar esse remédio aí, mas aí durante ele tá elaborando o remédio, ele já tá um senhorzinho já, né, já tá lá na sua vida idosa, aí ele pega um vento, uma friagem alguns dias, pega a pneumonia e morre. Se fodeu. Aí a gente volta pro começo do livro. Ele basicamente termina o livro porque ele começou falando que faleceu de pneumonia. Fechou? Pessoal, nesse final de livro, depois que ele fala, né, do motivo da morte, tá bom, depois do emplastro não deu certo, tal, de novo, tal, aí ele vem com uma declaração. E essa declaração é uma das mais famosas de Machado de Assis. É quando ele fala, não deu certo a filantropia, é um momento de frustração, porque também não deu certo o remédio, sabe? É como se ele tivesse morrido, é um defunto mesmo escrevendo, é um defunto pensando, entende aqui? É como se, até se comenta muito, né, que esse indivíduo, o Brás Cubas, né, o Machado de Assis mostra que é como se ele tivesse morrido em vida, ok? Bom, e aí ele começa a pensar em todos aqueles momentos de frustração, que nada deu certo, a cabeça começa a mirabolar, não deu ministro, não deu certo a vida na política. Aí ele fala assim, pelo menos, eu nunca precisei trabalhar, eu nunca me alimentei do meu suor. Aí você tá lendo e você fala, hã? Nossa, como assim? Tipo, ele tá se admirando disso, então? Ele sempre viveu com o dinheiro da família, com o dinheiro dos pais, e isso é motivo de orgulho pra ele? É isso. É isso. Olha a ironia que ele faz aqui. Na verdade, essa é uma grande tristeza, pessoal. Esse é um grande BO, essa é uma grande frustração. Ele se olha ali como se fosse um verme mesmo, só que ele não admite. Ele faz isso de forma irônica. Ele ainda fala assim, e além disso, eu ainda tenho uma segunda e maior felicidade. Eu tive a felicidade de não passar, de não deixar aqui como legado uma outra pessoa, um filho, um descendente, que fosse aí o legado desse verme que é a sociedade, dessa hipocrisia que é a vida humana, dessa vida de mentirinha que mais um humano, se fosse meu filho, iria contar, assim como eu contei. Ou seja, ele não fez um Brás Cubinha, entende? Que seria tão hipócrita, tão vazio, tão, digamos, escravo desse sistema, dessa elite, desse funcionamento da sociedade, tão quanto ele. Para você que gosta de sarcasmo, de ironia, e largar mão de ser besta, sabe, daquela pessoa que ela olha a sociedade ou ela olha os erros dela e ela consegue enxergar e trata aquilo de forma, digamos assim, sabe, jogar a verdade no ventilador. É nesse momento que Machado de Assis pega todos aqueles erros de conduta, todos aqueles momentos que Brás Cubas errou tanto com ele quanto com as outras pessoas, aquele momento que ele não teve princípio, não teve valores, que ele foi uma pessoa sem conteúdo, que ele foi uma pessoa sem respeitar a sua própria consciência, nesse momento que ele joga no ventilador e fala, é isso daí mesmo. Óbvio que ele faz isso com toda a ironia e todo o sarcasmo dele. Essa questão cai no vestibular, tá? Se você ficou até aqui, ó, show de bola. Esse é o melhor momento da aula. Essas questões, quando ele faz uma ironia, não é porque ele está concordando. É porque é como se ele fosse incapaz de ter sido diferente durante a vida toda. É como se ele tivesse jogado numa lata do lixo. Sabe essa lata do lixo que tá aí perto de você?
que tá lá na cozinha, tal, que tem algum lugar aí, é como se ele tivesse jogado a vida inteira dele, nessa lata do lixo. Ele não conseguiu fazer diferente tudo aquilo que ele via dentro dessa elite. Ele foi mais um a repetir todo esse comportamento que para ele era um lixo, que deveria ser comido por um verme qualquer. Fez sentido? Pessoal, Machado de Assis, ele tem assim uma inteligência dentro das suas narrativas, por isso que ele é um dos escritores do realismo com maior fama, com maior renome, e que hoje ainda, depois de quase 150 anos, enfim, a gente ainda tem que estudar e tem que ver ele. Quando você pega essa espinha dorsal, tá? Toda obra, ela tem uma espinha dorsal, ela tem uma mensagem principal. Quando você pega essa mensagem principal de Machado de Assis, você fala, caramba, meu, você é inteligente, hein, cara, mas precisava me contar essa história com tanta palavra rebuscada, com tanta palavra diferente, com tanto vai e vem e tal. É exatamente isso. Ele é tão rico nas suas palavras, é tão rico no seu vocabulário, é tão rico no seu conteúdo, que ele faz todo esse joguete. E posso até te falar, obras assim, sabe, que começa do final pro começo, sabe, que não tem uma ordem cronológica certinha, que é cheio de flashback que volta e vem, que é cheia de ceticismo, ele não acredita em nada. O Machado de Assis, ele coloca dentro do Brás Cubas uma certa incredulidade acerca das coisas, tipo, sabe, não acredito nisso não. Você tá me mostrando que você é essa determinada pessoa? Não acredito, pra mim isso é tudo fachada, assim como eu também estou sendo fachada. Você tá querendo me mostrar esse certo valor, essa certa lealdade, essa certa fidelidade? Pra mim isso daí é tudo pó, porque eu não acredito nisso daí, assim como eu não acredito que eu também tenha isso. Ô, louco, meu! Você entendeu aqui qual que é a espinha dorsal dele? Quando ele faz toda essa ironia no final e em qualquer trecho do livro, não é porque ele concorda com aquilo, é que ele não concorda, só que ele não consegue fazer diferente. Ele é mais um dentro dessa sociedade elitista e hipócrita. Agora sim, esse vídeo merece um joinha, não merece? Fala aí. História organizadíssima, passo a passo, prontíssimo para você sair da minha aula e já fazer aquela prova ou até colocar isso numa redação. Claro, curte o vídeo, passa para aquele amigo que você sabe que ele também está precisando melhorar a nota dele, que ele estava lá no chororô, que não conseguia entender, que não tinha lido o livro. Passa para ele que eu tenho certeza que ele vai te agradecer. Pessoal, muito obrigada por hoje, espero mesmo ter colaborado e vai lá, gabarita essa prova.